Você já salvou uma vida? Já pensou qual é a sensação de trazer a vida para alguém? Meu nome é Suelen Stauban, eu sou hematologista e hoje, no primeiro episódio do meu podcast Doutora Su na Vida Real, eu trouxe uma convidada super especial para falar com vocês que já salvou uma vida, uma heroína na vida de alguém, mas já falo sobre ela. Hoje a gente vai falar sobre como você pode salvar uma vida através da doação de medula óssea. Mas antes, vamos entender um pouquinho o que é a medula óssea? Você já deve ter me ouvido falar várias vezes, quem me acompanha, que a medula óssea é a fábrica do sangue. É lá que a gente produz todos os componentes da imunidade, da célula que transporta oxigênio, das plaquetas, enfim, desse tanto de coisa complexa aí, tá? E ela é um componente fundamental do nosso corpo. Só que, às vezes, ela falha. E quando ela falha, a gente precisa tentar consertá-la ou, às vezes, a gente precisa trocar. É tipo uma peça de um carro, sabe? Que não tem mais conserto. E é aí que o doador de medula brilha, faz sucesso. Porque é ele que é capaz de devolver a vida para alguém. Então, hoje, para falar sobre doação de medula óssea, eu trouxe uma pessoa aqui sensacional. Vou até ler, gente, porque senão me perco aqui, que é tanta coisa. Cadê? Então, a Leila, que está me acompanhando hoje, Leila Donária, ela é mãe do Gabinho e da Bia, palestrante de inclusão e equidade, além de fisioterapeuta por formação e uma contadora de histórias sensacional. É uma influencer que vai muito além da internet. Para mim, é das melhores influenciadoras da vida real. E já era tudo isso antes mesmo de eu saber que, além de tudo isso, gente, ela salvou uma vida através da doação de medula. Leila, muito obrigada. É um prazer estar aqui com você. Ai, gente, depois dessa apresentação, meu Deus, fiquei até emocionada. Obrigada. Imagina. É um prazer para mim falar sobre esse assunto. Eu falo tão pouco sobre isso. Eu falo tanto de inclusão, tanto, né, das minhas maternidades, de adoção. E falar sobre doação de medula óssea é algo que, assim, eu gostaria até de falar mais. Então, quando eu fiquei sabendo que você teria um programa, eu falei, nossa, que legal a gente falar sobre isso. Obrigada pelo convite, é um prazer. E que a gente possa aí incentivar mais pessoas a serem doadoras. Opa, é esse o objetivo. E você sabe, eu te acompanho faz tempo, Leila. E realmente, assim, foi uma vez ali perdido, depois de muito tempo te acompanhando, que você soltou, assim, sobre doação de medula. Gente, já doei uma vez. Aí depois que eu vi, acho que tem um destaque, né? Eu falei, gente, eu não tinha visto, não sabia. Então, que legal. Eu normalmente falo quando tá em alguma campanha, né? Quando tem... Não é um assunto muito recorrente, deveria ser mais. Opa. Eu vou falar mais sobre isso. Por favor. Devo falar mais. A gente falou sobre doação de medula, sobre o que é a medula óssea, mas a gente não falou sobre para que se faz uma doação de medula óssea. Porque as pessoas sempre pensam que é só para, por exemplo, câncer, leucemia, né? Um pouquinho mais esclarecidinhos para linfomas e outros tipos de câncer. Mas, na verdade, doação de medula tem muitas indicações para doenças benignas, né? Então, uma doença que é um pouco mais frequente, que as pessoas já ouviram falar, por exemplo, a anemia falciforme. Nos casos graves, tem indicação de doação de medula. Então, você precisa de um doador. A gente também tem várias outras doenças que a gente fala benignas, só porque não são câncer, mas, na verdade, na residência, os chefes falavam, fala que é não maligna, né? Como a aplasia de medula óssea, ou quando alguém faz, por exemplo, uma quimioterapia para outro tipo de câncer, mas a medula faliu, não volta mais a produzir. Então, não é uma doença primária da medula, é secundária. Mas que precisa de um doador, senão a pessoa não consegue viver. A gente não vive sem sangue, né? Então, a gente tem muitas indicações para transplante de medula. Então, Leila, agora eu queria que você me contasse mesmo sobre a doação de medula. O que te levou a se cadastrar como doadora de medula? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre como é esse cadastro. E você já sabia da importância de todas essas outras indicações? Ou foi alguma campanha? Como que foi? Foi assim, Su, em 2003, eu já namorava o meu atual marido. E a irmã de um dos colegas de sala dele teve... eu não lembro agora se era linfoma ou leucemia. Eu acho que foi leucemia. E aí, o pessoal da medicina, eles estavam no primeiro ou no segundo ano de medicina. Começaram uma campanha. E aí, eu e o Gabriel fomos até o HU, desculpa, que fica na minha cidade, na nossa cidade aqui em Londrina. E eu me cadastrei. É muito simples se cadastrar, né? Fala sobre isso. Como é que é se cadastrar? Porque eu fui lá pensando... nossa, como será que é me cadastrar? E é muito simples, né? Eu vou lá doar minha medula, né? As pessoas acham que já é assim. Então,
para fazer o cadastro de doação de medula, é super tranquilo. Então, é como se fosse fazer um cadastro para doador de sangue, por exemplo. Você vai lá, eles tiram um tubinho, gente, de 5 ml de sangue, fazem algumas perguntas, mas tiram esse tubinho e mandam lá, e guardam. Você não vai doar a medula no primeiro momento, que é uma coisa que muita gente não sabe. Esse tubo fica guardado, vai para um cadastro nacional e mundial de doadores de medula óssea. E se algum dia encontram alguém compatível com você nessa triagem inicial, aí que te convocam para fazer testes mais elaborados, que ainda são testes de sangue, nada de medula, para poder fazer a doação. E mesmo assim, quando te ligam, me cadastrei, mudei de ideia, sabe Deus por quê? Não quero mais doar medula. Você não tem obrigação nenhuma. Se você não quiser mais doar, você não precisa doar. Se no processo, assim, me cadastrei como doadora, mas agora eu tenho alguma contraindicação, sei lá, eu tô grávida, ou eu tenho alguma doença crônica que não me permite mais doar, tudo bem, eles vão te ligar, você vai dizer que não pode mais, te excluindo do cadastro. Então, o fato de você se cadastrar não te obriga. É uma coisa super tranquila. É tirar 5 ml de sangue, gente. Às vezes é mais tranquilo do que coletar exame de sangue, né, Leila? Muito mais tranquilo. E aí, lá em 2003, então, eu me cadastrei. E quando eu me cadastrei, eu pensei assim, nossa, eu queria muito ser compatível com alguém. Porque daí, quando eu fui me cadastrar, eu vi que era um procedimento super simples. E que eu ia entrar, então, nesse banco, né, que é o Redome. Uhum. E que depois, né, você explica melhor aí, que eu não entendo dessas questões aí dos bancos. Mas, enfim, sabia que eu ia entrar nesse banco. E se houvesse alguém, né, que fosse compatível comigo, então, eu seria chamada. Beleza, passaram-se 16 anos. Esse é um ponto muito legal, que a pessoa acha, Sim. nossa, me cadastrei amanhã, acha. Gente, a chance não é tão baixa, né? Não é bem assim. Mas continua. Exatamente. Passaram-se 16 anos. Quando eu me cadastrei, eu era solteira, eu morava na casa da minha mãe, né? E aí, depois que passou 16 anos, a minha mãe não morava mais naquela casa. Eu nunca atualizei o meu cadastro. Opa. Mas a minha mãe tinha o mesmo telefone daquela época. Olha Telefone só. fixo. Era pra ser, Se né? fosse hoje, gente, minha mãe não tem mais esse telefone fixo. A importância da gente atualizar o cadastro. Que é super simples, tá? Depois nós falamos disso também. Aí a minha mãe recebeu uma ligação. Pensa só, eu tava em vésperas de defesa de doutorado e tinha uma viagem marcada para fora do país em fevereiro. Isso era janeiro, comecinho de janeiro. E queria entrar na fila de adoção. Então, na minha cabeça era assim, ó. Vou fazer a defesa de doutorado, vou viajar, né? Pra fora, comemorar. Eu ia pra Califórnia, pra Disney, enfim, sabe? Uma coisa, Las Vegas. Falei, vou comemorar. Voltando, o que eu vou fazer? Vou entrar na fila de adoção, porque eu queria adotar uma criança. Aí me toca o telefone, era tipo assim, 5 de janeiro, eu acho. E era aqui de Londrina. Aqui do Hemocentro aqui de Londrina. E aí, esse pessoal me ligou e falou, olha, Leila, nós estamos te contactando e nós precisaríamos que você viesse aqui no HU fazer alguns exames, porque é possível que exista alguém que seja compatível com você e que esteja precisando da sua medula. Mas é tudo muito ainda, né, inicial, e a gente só precisava que você viesse aqui e coletasse, eu acho que era 10 ml de sangue. Pouca coisa. Falei, claro. Mas aí eu comecei a ler, né? E é muito improvável, mesmo nessa etapa, que dê certo, né? De você ser mesmo um doador. Aí eu fui, daí cheguei lá, né, no HU, lá no Hemocentro. A pessoa me falou, olha, a gente direto, né, coleta, mas dificilmente quem dá prosseguimento. Porque, assim, são muitas questões, enfim. Então, assim, vamos coletar, mas, assim, né, a chance que existe de, né, dar certo essa doação, ainda assim é mínima, né? Eu não sei te falar, né, a porcentagem. Não me falaram isso na época. Aí eu desencanei, falei, gente, Mantém minha viagem aí, mas dá tudo certo. Falei assim, imagina, se é super difícil, eu falei, não vai ser, né? Continuei lá, nas questões do doutorado, 20 dias depois, me ligam, aí já do Redome. Olha, que demais. Daí me ligaram, e daí o negócio começou a ficar sério. Daí ela falou assim, oi, Leila, tudo bem? Aqui é do Redome. E nós fizemos a primeira etapa, são 3 etapas, se eu não estou enganada, né? Nós fizemos a primeira etapa de compatibilidade sua e da pessoa que precisa da doação da sua medula óssea.
E essa primeira etapa, ela foi positiva. Então, nós gostaríamos que você se dirigisse a uma capital. A gente mora no interior, pessoal. Para dar continuidade nos exames, para ver se existe compatibilidade real entre você e essa pessoa. Porque aí, então, eu precisava fazer exames mais aprofundados e também precisavam testar a minha saúde, né? Sim. E aí eu falei, caraca, daí pensa, gente, eu tinha uma viagem dali… Famoso aí que a água bateu, né? Tinha uma viagem dali 15 dias, onde eu ia ficar quase 20 dias fora. Eu tinha uma defesa ali de doutorado, né? Que tava, assim, chegando próxima. E eu precisava viajar pra ir lá fazer. E eu falava assim, gente, se tem alguém precisando, essa pessoa tá mal. Eu também não posso, né? Como é que vai ser isso, né? E tal. Daí dei um jeito na agenda… Fui pra Curitiba, daí pedi pra ser em Curitiba. Eles pediram pra eu escolher qualquer lugar do Brasil, né? Que eu me sentisse mais confortável, que de repente eu tivesse alguém pra me apoiar. Aí fui pra Curitiba. Nessa primeira etapa eu fui sozinha, só que eu precisava de um acompanhante. Então uma tia minha que morava lá foi comigo. Daí eu fui, fiz diversos exames, passei assim por uma bateria de exames, entrevistas, enfim, atestado mesmo de saúde, física, né? Só um parênteses, eles dão todo o suporte necessário, Total. né? Pagam tudo, Pagaram a minha viagem, a minha alimentação. Do acompanhante, tudo, né? Tudo, gente. Eu já viajei com doador de medula. Já? Assim, o que você tá fazendo? Tô indo doar medula. Eu falei, que Olha demais! só, pois é. E aí, sim, eles dão todo o suporte. Eles compram as passagens, eles perguntam o horário, enfim. Muito assim, nossa, coisa assim, muito séria mesmo. Eles são extremamente éticos. E aí fui. E lá em Curitiba, então, eu passava por essa nova segunda etapa. E aí foi lá, então, que eu descobri, né? Assim, nem é uma coisa que eles falam muito, mas eu vi. Sabe? Na hora que a médica tava me entrevistando, eu olhei 9 anos, tipo assim, receptor. 9 anos, quase 40 quilos, 30 e poucos quilos. E daí eles já tinham me falado que tratava-se de uma doação internacional. Que então era essa pessoa, que daí ali eu descobri que era uma criança. Estava em Barcelona. Falei, por que a Leila deu esse detalhe, gente? Porque normalmente você não tem informações sobre o doador, sobre o receptor de medula, né? Para quem você está doando, até que se passe um tempo específico depois do transplante de medula. Porque pode acontecer infinitas coisas, porque a pessoa pode não querer divulgar os dados dela, tá? Então, enfim, mantém-se um sigilo. Total, né? Você não sabe de nada. Mas essa informação de qual que era a idade, qual que era o peso, é muito relevante para a gente saber, inclusive, do doador, quanto de célula-tronco eu preciso retirar dele, tá? Então, é por isso que a gente tem esse registro. E aí, Barcelona… Barcelona. Chique. E aí, ela me explicou, né, que então a minha doação não ia poder ser por punção, ia precisar ser por aférese. E daí eu falei, por quê? Daí ela falou assim, porque no caso do seu receptor, e aí você me corrija se né, tiver errado, ela falou assim, ele tem uma doença maligna e ele precisa de células de defesa. Opa! E aí eu falei, bom, e quando a gente faz a punção, ela falou, a gente não consegue retirar tantas células de defesa. Eu falei, tá, e o que seria a aférese? Daí… Opa! Foi isso, pode falar, sua vez. Olha só. Esse é um mito tão grande que as pessoas, assim, uma das restrições para se doar medula é, primeiro, acho que vai no cadastro, já vai doar medula, que não é bem assim. Segundo, é isso de como é feita a coleta. Então, existe doação de medula óssea que é direto da medula? Existe. Medula, gente, aqui, ó. Quadrilzinho, que tá? É aqui que onde é produzida a nossa medula óssea. Quando você fala em coletar da medula, é daqui que coleta, do quadril. Mas não é para doação de medula, muitas vezes não é mais necessário você coletar células da medula. Você pode fazer uma medicação que faz com que a pessoa produza células-tronco e libere elas no sangue. Então, é como se fosse uma doação de sangue. Você pega um catéter, aférese nada mais é que isso. É você tirar as células através de uma máquina especial que consegue retirar as células-tronco e devolver o resto das suas células para o teu corpo, tá? E por quê? Qual que é a diferença quando você faz uma doação de medula ou quando você faz uma doação por aférese?
para algumas doenças, principalmente nas doenças malignas, eu preciso de um pouquinho de células mais maduras, porque essas células conseguem reconhecer melhor a célula da leucemia, por exemplo, que ela é mais diferenciada e consegue atacar melhor. Já para doenças assim, por exemplo, aplasia de medula, daí já é melhor que seja doação de medula mesmo, tá? Mas a maioria dos casos que a gente tem indicação de transplante é de doenças malignas. Então, na maioria das vezes, vai ser por doação por sangue, por aférese, não vai ser direto da sua medula a coleta, né? A coleta de medula, eu sempre penso assim, gente, é um ato, assim, de amor, né? Mas não dá para negar, é um procedimento invasivo? É, pro doador, assim, né? Tanto que hoje em dia a gente reserva as doações de medula, da medula mesmo, na maior parte das vezes, para doadores que são parentes, porque, de fato, é uma coisa um pouquinho mais agressiva, tá? Sim. Mas para doar sangue, gente, ir lá e tirar do braço, não é. Você já tirou sangue na vida, não é uma coisa de outro mundo, Sim. né? Mas tem a questão do preparo. E agora eu queria te perguntar isso. Beleza, foi uma... Daí, beleza, sou compatível, e agora? Daí Como que eu faço? Fui pra lá, fiz os exames, aí me retornaram. Leila, vocês são 99, sei lá quantos % compatíveis. Precisamos da sua doação. E aí, eles me explicaram o processo, que eu teria, então, que ficar uma semana lá para me preparar para doação. Falei, ok, como é que é essa preparação? Bom, essa preparação, você vai receber injeções diárias de uma medicação que chama granuloquine. E essas medicações vão causar reações no seu corpo, reações inflamatórias. E você pode ter diversas reações. Cada pessoa tem uma reação, mas é como se fosse uma gripe forte, muito forte. E eu falei, não, beleza, né, gente? Bora lá. Daí, eu tinha uma restrição do meu filho. Falei, olha, eu posso ir, mas eu preciso ir com um acompanhante, com o meu filho, que já pagava passagem na época. Eles tranquilamente bancaram o meu filho, o meu acompanhante, hotel, alimentação. Fomos pra Curitiba, essa galera. E eu achando assim, bom, tenho parente em Curitiba, de manhã eu vou no hospital, o hospital era do lado do hotel, vou, né, faço a medicação, à tarde fico com meu filho, né, e tal, a gente vai almoçar um dia. Eu ia falar, à tarde vou no shopping. E tal. Pensei assim, que eu ia ajudar a cuidar do meu filho, né. Beleza, fomos pra Curitiba. E aí lá eu fiquei então sabendo que no momento em que eu começasse a receber a medicação, a pessoa que ia receber, aquela criança que ia receber, também ia começar a destruição de todas as células do corpo dela. Falei, meu Deus, todas não sei, né? Mas as células de defesa, né? Falei, nossa, meu Deus, tá. Daí, gente, comecei. E aí, é preciso ser sincero, faria tudo novamente. Tudo novamente. Mas não é simples, né? Não dá pra gente falar que, so easy. Não. Né, você recebe a granuloquine, que já não é uma coisa confortável, né? Eu não sei aqui, né, quem já tomou essa injeção. É uma injeção, né? Mas assim, suportável, né? Não é confortável, mas é totalmente suportável. O granuloquine, pessoal, só para vocês saberem, é uma injeção que esse que eu tinha falado de estimular a produção das células tronco. Então, é uma injeção, é um remédio que a gente usa para um monte de coisas, tá? Em outras indicações, não só para transplante de medula, quando você quer estimular a produção das células tronco, que é exatamente isso que a gente precisa para poder fazer a doação de células tronco para outra pessoa. E aí, você tá provocando uma reação inflamatória no seu corpo. Então, não é pra você ficar tomando remédio. Opa! Certo? Então, no primeiro dia foi até que bem. No segundo dia eu comecei... A minha reação foi uma dor de cabeça. Assim, importantíssima. E perdi o sono. Você não teve dor nos ossos? Tive um pouco, também. Mas a minha dor de cabeça, ela era tão forte... que a dor no corpo ficava bem tranquila. Secundária. Secundária. E aí, o fato de não dormir, porque daí a dor de cabeça não deixava eu dormir e o remédio que eu podia tomar não melhorava a dor de cabeça. Funcionava. Então, assim, foram 5 dias bem desafiadores, mas toda vez que eu tava assim, nossa, muito mal, eu pensava, tem alguém que tá recebendo a mesma medicação pra, tipo, né, tá destruindo a célula do seu corpo pra minha célula poder entrar. Então, tipo, nesses 5 dias, assim, eu só conseguia pensar nisso, assim, sabe? E esse era o meu reforçador o tempo todo.
A minha sogra foi um anjo, a minha sogra, os meus tios que moram lá, porque assim, eles deram todo o apoio, né? Então eu ficava deitada o dia inteiro, praticamente, assim, né? Fiquei muito. A dor de cabeça realmente me pegou real, assim. Mas aí, gente, de manhã, daí chegou lá no sexto ou no sétimo dia, agora eu não lembro. E aí fui pro hospital de manhã e entrei na máquina. Entrei por volta das, acho que 7 horas da manhã. A minha doação demorou, acho que 4 horas, 3 horas e meia, 4 horas, né? E aí fiquei lá, né? Explica o que quietinha. é entrar na máquina, Lê. Tá. Então, aí você precisa de uma. Agora eu não vou lembrar o que eles. Acho que um foi catéter, periférico, né? Eles colocam um catéter periférico, né? E aí o seu sangue circula por aquela máquina, né? Isso, Mais ou menos mesmo. isso, né? Isso, exatamente. E daí são dois, né? Isso, É um depende. que sai e um que Isso. entra. Então, eu fiquei, né? Com 2 catéteres e meu sangue circulava naquela máquina e voltava pro meu corpo. E aí, conforme ele ia circulando, as células iam ficando lá na bolsa, Ia retendo né? as células tronco, exatamente. E aí daí doei. Gente, depois que eu doei, e aí eu parei de tomar a injeção, né? E aí precisei esperar, né? Pra ver se tinha dado tudo certo, né? Porque, gente, é muito assim, é surreal, né? Pensa, a criança lá do outro lado do mundo, literalmente, tá esperando. Então, tipo, eu acabei de doar, eu acho que era 11h30. Já tinha alguém lá esperando pra embalar a minha bolsa, ver se deu tudo certo, questão do peso, da quantidade de célula, não sei o quê. E entrar no avião, tipo, 12h, 1h, pra à noite, sei lá, né, de madrugada, já estar infundindo naquela criança. Eu tenho um olha, amigo hematologista, a Poena. Um beijo, Apoena. Meu O Apoena, uma vez ele foi coletar uma medula em Copenhague, meu amor. E aí ele foi lá, coletou, e depois ele que voltou com a medulinha pro Brasil. Assim, ele falou, ai meu Deus, naquele avião pensando, meu Deus, essa medula. Sim, alguém levou a minha. Super legal, né? E aí foi isso. Daí depois que eu saí, né, que terminou a doação, aí, gente, passa tudo, né? Acabou. E aí eles me acompanharam ainda. Né? No outro dia eu voltei, né, pra eu ser liberada. E eles me acompanharam, mas nem sei falar quanto tempo. Eles ficavam me ligando. Se tá tudo bem. Tem que fazer hemograma, tem que não sei o quê, né? E me acompanharam um tempão depois. Você sabe por quê? Não. Ah, Diga-nos, não sei. Sei que eles me acompanharam. Você fez uso de uma medicação que estimula a produção de célula-tronco, né? Opa, tá tudo bem? Paramos ali de estimular? Esse é um medo que muita gente tem, tá? Então, é só para mostrar como o processo é super seguro. Qual que é a chance de ter algum problema e continuar estimulando célula-tronco depois do uso de granuloquímico? Ínfima, tá? Mesmo assim, é feito um acompanhamento super rigoroso após. Super, tá? super. E aí, eles me acompanharam, de verdade, eu acho que foi mais um ano, talvez. É bastante que já faz tempo. um tempo, né? Então, eu acho que no começo era semanal, a cada 3 semanas, um mês. Depois isso passou e depois eu ainda recebi ligações e e-mails para acompanhamento. E aí foi isso. E aí eu sabia que depois de 1 ano e meio eu poderia, então, tentar descobrir, né, quem era. Só que aconteceu tanta coisa na minha vida que eu acabei não indo, assim, atrás de fato, sabe? Eu preciso, porque… Eu ia te se perguntar isso, foi- você conheceu o teu doador, Pois teu é. receptor. do Isso foi, eu tenho muita vontade, muita vontade. E olha só que interessante. Eu falo, eu não conheci o meu doador, mas eu doei para uma criança de 9 anos em março. E aí eu me lembro que eu acabei a doação dia, acho que 24. Nossa, que dia que é hoje? Hoje é 31. Fez 3 anos agora. Olha só. 3 ou 4? Deixa eu pensar. 4 4 anos. anos. 4 anos fez, agora, recentemente. Eu não lembro agora se foi 27 de março, não lembro. Mas 2016 isso? 2019. Ah, tá. 2019. Então, ó, eu doei em março de 2019. Ah, tá. 16 foi quando você fez o cadastro. Daí 2003 eu fiz o cadastro. Então eu tô viajando. 16 anos de cadastro. Isso aí. Tinha um 16 em algum lugar. 16 anos de cadastro. Matemática tá um fenômeno aqui pro pessoal da área da saúde. Eu também, área da saúde. Eu também sou da área da saúde. É isso aí, eu esqueci de falar isso. Eu não falei, né? Fisioterapeuta de formação. Isso. E aí, olha só, eu voltei de Curitiba no domingo, né? Eu doei na sexta, voltei no domingo. E aí, na segunda-feira, eu fui no fórum pra dar entrada. Lembra que eu falei que eu queria adotar uma criança? E aí, na segunda-feira, eu fui no fórum levar a papelada da adoção.
Beleza, passou um tempo, né, naquele ano, ainda 2019, a gente fez um curso, a gente foi entrevistado pela equipe técnica e nós queríamos uma criança de até 10 anos, né? Mas eu nunca associei, sabe, com isso. E aí, gente, em novembro daquele ano, chegou a nossa filha com 9 anos, assim, com características extremamente parecidas com a criança, né? Que eu não sei se eu salvei ou tentei salvar. E isso, pra mim, quem me falou isso foi uma seguidora. Ela falou: você já parou pra pensar que no mesmo ano que você doou, a sua filha chegou com a mesma idade, né? E eu falo, gente, é muito coisa, assim, de Deus, O bem né? volta, né? A gente faz o bem e o bem volta pra gente. Ah, que Sim, legal. eu fico muito emocionada, assim, quando eu lembro disso. E eu tenho a maior vontade de conhecer essa criança que hoje tem 13 anos, né? Se ela conseguiu aí superar esse desafio. E é isso, e foi uma experiência única. E eu sabia que poderia ter recorrência, né? Dessa criança precisar mais uma vez das minhas, né? Eu ia te falar isso. Assim, isso é uma coisa que muita gente não sabe. Então, você doa medula, né? Pode acontecer de precisar doar de novo e o mesmo doador doar de novo? Pode. Mas outra coisa que pode acontecer também é de você precisar não de doação de medula, mas de doação de linfócitos do doador. Você consegue coletar só os linfócitos e numa recaída injetar só eles. Então, tem um nome, doação de linfócitos. Eu não sou transplantadora, gente, mas né, na hematologia nós temos isso. Que é outra forma, né, de você salvar alguém sem um procedimento tão agressivo, invasivo, enfim, que daí você coleta só os linfócitos. Eu queria falar, Leila, sobre também a questão do número de doadores, assim, né? Então, você tinha lá seu marido, mas às vezes tem algumas campanhas, ônibus que vai, assim, nas empresas, cadastra aqui e tal. Mas com a pandemia, a gente teve uma queda muito importante nos cadastros de tudo, né? De doador de sangue e principalmente de doador de medula. Então, eu trouxe aqui alguns dados. Em 2019, foram 291 mil novos cadastros, tá? Agora, em 2022, a gente teve 25 mil novos cadastros. É muito importante essa questão. Isso no Brasil, tá? E a gente tem a chance, que eu acho que a gente não falou lá atrás, qual que é a chance de você encontrar um doador de medula? Por isso que eu falei, você se cadastra, você acha, não, amanhã me chamam. Gente, a chance é de 1 para 100 mil. 1 para 100 mil. Então, isso é super raro. Tá? E a gente, atualmente, tem 600 pessoas procurando um doador de medula aqui no Brasil. E a gente tem, acho que 500 e poucos... Não lembro agora o dado certinho, tá? Pessoas cadastradas, mas enfim, não chega nem perto de conseguir, né, na escala dessa chance de 1 para 100 mil encontrar alguém. Hoje em dia, a gente tem outras modalidades de transplante de medula. Então, a gente antes tinha esse negócio de, precisa de um doador 99% compatível. Hoje, você já consegue fazer transplante com 50% só de compatibilidade. Isso já melhorou muito, mas ainda falta muito. Então, a gente ainda precisa de muitos doadores de medula. Eu espero que essa conversa aqui conscientize as pessoas. Doação de sangue, doação de medula. Simples, né? Nossa, o seu organismo vai repor daqui a pouco. Amanhã você já tá novo. Cresce de novo, né? o famoso cresce de novo. Eu fico pensando, né, Suelen, que se fosse o seu filho... Eu ia fazer essa pergunta pra você agora, Leila. Você como mãe, sabendo que o que você fez pode não só ter trazido a cura para uma pessoa, mas mais, você trouxe de volta a filha de alguém. Qual que é a sua sensação com isso? É só se colocar no lugar, né, gente? O desespero que essas famílias aí que precisam, né, de uma doação de medula, de um transplante, qualquer que seja ele, né? Se colocar no lugar, você nunca sabe se vai dar tempo, né? O tempo tá ali correndo, né? E você tá contra tudo isso, e você quer doar se você puder, né? Mas nem sempre você pode, nem sempre dá certo. Então, assim, e aí quando eu ia lá, sabe, fazer a aplicação de granuloquine, eu ia fazer no hospital. E aí, assim como porque você tem que ficar lá um tempo, né? Se aplica, daí eu não lembro o que eu ficava lá esperando pra ver se dava reação, não lembro. Sei que eu ficava lá um tempo, sabe? E aí, nesse tempo que eu ficava lá, eu via muitas outras pessoas que também estavam indo lá receber o granuloquine. E a maior parte delas não era, na verdade, nenhuma delas era doadora de medula. Eu era a única, tá? Que estava indo lá doar. Todas as outras pessoas estavam lá para receber a quimioterapia. E uma infinidade de crianças. Nossa, ai meu coração. Então, assim, e aí eu vi aquelas crianças, daí eu puxava conversa com os pais. Ele tá há 4 anos, ele tá há não sei quantos anos, ele tá
Gente, aquilo, sabe? Ao mesmo tempo que eu tava ali, né, vulnerável, porque eu também tava passando por um. É igual você, né, de repente cair de cama, né? Opa. Porque é uma preparação que não é tão simples, mas nada perto de você ter saúde e você tá podendo ajudar alguém, né? Então, quando a gente pensa que pode ser o nosso filho. Não vamos esperar, né, ser o nosso filho pra gente fazer campanha, pra gente ir atrás, Sim. não é verdade? A gente pode começar a estimular as pessoas por nós. Vamos lá, vamos fazer o cadastro. E eu acho super legal, porque quando eu coloco isso na rede, vem um monte de seguidora falar, ó, atualizei o meu cadastro, fiz o meu cadastro, fui Isso. lá, sabe? Ó, então, tanto fazer o cadastro é importante, quanto atualizar, gente. Se você já se cadastrou lá atrás, mudou o endereço, mudou o telefone, gente, é no site, é tranquilo, pode mandar um e-mail. Nossa, eles fazem de toda forma para facilitar. E às vezes a gente só se engaja e só vai atrás quando acontece com alguém próximo da gente, né? Eu tive isso na minha família. O meu cunhado, ele precisou de um transplante de medula óssea. E a minha sogra, assim, ela é super influenciadora, assim. Minha sogra, ela era diretora nacional da Medicaid, assim. Então, ela tem contatos do Brasil inteiro. E ela mobilizou muita gente, assim, tá? Tanto para doação de medula, quanto para doação de sangue. Então, o meu cunhado, quando ele estava internado, as pessoas iam lá conhecer ele, antes, pré-pandemia, quando dava para fazer isso. Então, enfim, gente, é a mensagem. E ele conseguiu o transplante? Não conseguiu. Não achou o Zoom para 100 mil. Né? E aí, muita gente, olha, essa é uma parte muito difícil, né? Muita gente não consegue. Não encontra. Né? A maior parte. A gente tem um caso do paciente do Hospital do Câncer que foi assim, muito emblemático também, que ele achou, ligaram, chama um doador para você, aquela felicidade. E aí, quando a gente foi ver, era ele mesmo, que era cadastrado como doador de medula. Então, ele era compatível com ele mesmo, 100%. Então, enfim, é pesado. É só se colocar. É a tal da empatia, né? Sempre pense se fosse com você. Se fosse com você, eu aposto que você não ia ter um segundo de dúvida para se cadastrar. Então, se cadastre. É com você. Exato. Leila, muito obrigada. Eu queria agradecer demais por esse bate-papo, por uma pessoa, assim, que influencia tanta gente para o bem. Então, assim, a gente acha tanta gente influenciando coisas aí questionáveis. Então, é raro a gente encontrar pessoas que, assim, são praticamente uma unanimidade como você. Muito obrigada mais uma vez. E, pessoal, por favor, se cadastre. Vamos ajudar a conscientizar, vamos ajudar a disseminar. Manda esse vídeo aqui para alguém que acha que doação de medula é um negócio assim, de outro mundo, que é só através da medula, que acha que para se cadastrar tem que doar direto a medula. Não é isso, tá? E para a gente entender também a importância de conscientizar mais gente a se cadastrar e a doar a medula. Tá bom? Obrigada, Su. Obrigada pelo seu trabalho. Obrigada. Imagina. É isso, gente. Até a próxima. Beijo, doe medula.